Shalom. Fazendo uma síntese da restauração, dessa techuvá, desse retorno que o Eterno tem promovido em nossos dias, um plano maravilhoso, um plano lindo do Senhor mesmo. Então nós temos o Éden, um lugar que se chama um lugar de delícias, o jardim do Senhor, onde o Senhor coloca ali o homem, a mulher, para ser agentes do seu reino, para expandir o seu reino sobre a terra. Mas este homem, essa mulher, transgride o mandamento do Senhor, comendo da árvore do bem e do mal, e assim tem a consequência de sair do jardim. E saem dessa posição de obediência e começam a entrar então no processo de morte, da consequência da transgressão. Fora do Senhor só há morte, fora do Senhor não há vida. Mas enfim, o Senhor promete a semente que vai pisar na cabeça da serpente, trazer o homem de volta a essa situação, essa posição de obediência, a estar novamente no Éden. Mas o plano do Senhor continua por meio de homens que lhe obedecem e se alianciam com ele. Por exemplo, nós temos Noé, Enoque, homens que andaram com o Eterno e obedeceram a ele. Em Abraão, o Senhor então escolhe uma nação. Dele sai a nação de Israel, a congregação de Israel. Essa nação é levada cativa ao Egito, como todos nós sabemos, ficou 430 anos lá. O Senhor escolhe Moisés, chama Moisés para resgatar seu povo do Egito. Israel então sai do Egito, caminha pelo deserto do Sinai. No deserto do Sinai o Senhor dá a Torá, a Constituição, que traz liberdade ao povo, traz qualidade de vida, que faz Israel realmente ser povo do Senhor, onde nessa congregação temos os naturais e os não naturais, vivendo a mesma Constituição. No século X, o reino de Israel, onde há 12 tribos, foi então dividido devido ao pecado de Salomão, o qual seguiu os deuses das nações. O Senhor vem e divide esse reino, tendo o reino do norte, que é Efraim, onde é constituído por 10 tribos, governado por Jeroboão, e temos o reino do sul, que é o reino, a casa de Judá, onde tem 2 tribos, Benjamim e Judá, governado por Roboão. Daí na história, no século 8, nós temos o exílio do reino do norte para a Síria, onde o povo foi disperso e espalhado para as nações, e não voltou à terra. E no século 6, nós temos o cativeiro da Babilônia, onde o reino do sul foi levado para a Babilônia. E Judá volta, depois de algum tempo, volta para a terra, e não foi espalhado ali para as nações. Então a história segue, daí vem Yeshua, que impulsiona essa congregação de Israel, essa igreja, essa carral, onde há naturais e não naturais, de acordo com Efésios 2:11, vivendo a mesma Constituição, a Torá. E no ano 70, Jerusalém é destruída. No ano 100 depois de Cristo morre Yohanan, o último dos apóstolos dos discípulos judeus. No ano 135 depois de Cristo ocorre a revolta de Bar Koba, Jerusalém helenizada. Judeus são proibidos de entrarem em Jerusalém, judeus são dispersos. Começam então a surgir os defensores do cristianismo. Ocorre mais intensamente a distinção entre os nazarenos, seguidores de Yeshua, e os cristãos. Então começa a haver essa separação dos judeus, o elemento hebraico, os discípulos de Yeshua e mesmo os judeus desligados de Yeshua começam a ir para um outro lado, e os cristãos, sem o elemento judaico-hebraico, judeus e gentios convertidos ao cristianismo, vão para outro lado. Em 325 depois de Cristo, nós temos o Concílio de Nicéia, onde houve o sincretismo religioso. Constantino, o imperador, torna o cristianismo a religião oficial do império, ligando com o Estado. Então surge a Igreja Universal, a Igreja Católica, cristã. Dentro disso, desse contexto, surge a patrística e os pais gregos cristãos. Pensamentos dos padres como Inácio, Justino, Marcião, Cipriano, Crisóstomo, Agostinho, Lutero. Entram influências gregas e pagãs
Com isso, ocorrem pregações e ações antissemitas, os episódios das cruzadas no século XI a século XIII, a Inquisição do século XIII ao século XIX, conversão forçada dos judeus ao cristianismo, a teologia da substituição. E assim, nesse contexto, em 1517, no século XVI, depois de Cristo, Martinho Lutero então faz a reforma protestante, surge o protestantismo, com isso a igreja evangélica aparece, surgem denominações como batista, luterana, presbiteriana, metodista e as demais com o decorrer dos anos, como a Assembleia Quadrangular. E, paralelo a esse século XVI, a Igreja Católica Universal continua. Então nós temos os tempos atuais, a Igreja Protestante, Evangélica e suas ramificações, como instituição, continua desassociada do elemento judaico-hebraico, como instituição continua atrelada a um pensamento antissemita na sua maioria. E a Igreja Católica, assim denominada, e suas ramificações como instituição, também continua desassociada do elemento judaico-hebraico e também atrelada a um pensamento antissemita. E dentro disso estão os despertados pelo Senhor, que se movem para o retorno, para a Techuvá, que retornam a esse elemento hebraico das Escrituras, o contexto do eterno de Israel, a congregação de Israel, onde judeus, gentios naturais e não naturais em Yeshua, de acordo com Romanos 11, Efésios 2:11, fazem parte dessa congregação, dentro da comunidade de Israel, do plano original, participando da mesma cidadania da Torá, juntamente com os remanescentes Efraim e de Judá, onde o reino de Israel é novamente unido, o reino do norte e o reino do sul. Efraim e Judá novamente estão unidos, e culminando então na restauração de Jerusalém. E assim, de uma forma bem resumida, nós temos um processo de restauração onde chegamos novamente ao Éden. Shalom.